Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. No vídeo de hoje eu trouxe para vocês mais uma peça aqui, super bonita. É um tapete com esses pontos, ficou super legal. E essas cores também eu gostei bastante do resultado. Vocês podem fazer aí em cor lisa, se preferir, né? Não gostarem assim de cor mesclada. Eu achei que ficou super bonita a peça com essas cores assim. Então, fica aí a gosto de vocês, tá? Essa peça aqui ficou com 73 centímetros de comprimento por 57 centímetros de largura, tá? Então, ficou uma peça bem grandona. Espero aí que vocês gostem, que vocês consigam fazer. Se gostaram, não esquece de deixar um gostei aqui embaixo, comentar o que vocês acharam da peça e compartilhar esse vídeo aí com seus amigos. Então, vamos lá para a lista de materiais. Então, vamos precisar de barroco natural, número 6, barroco multicolor, número 6 também. Essa cor é a 9370. Você vai precisar de um novelo inteiro de 400 gramas e bem pouquinho de outro novelo, tá? Eu tava terminando a última carreira aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Tava terminando aqui a última carreira aqui de base, aí acabou o meu fio, tá? Então, eu fiz mais ou menos um pedacinho assim dessa última carreira, aí contornei toda a peça com ponto baixo com um outro novelo, tá? Então, se for fazer do tamanho da minha, um novelo de 400 gramas não vai dar, tá bom? Vou utilizar também esse barroco multicolor aqui verde, na cor 9935. Uma agulha para crochê número 4, se tiver ponto muito solto, utilize uma agulha 3,5. E uma tesoura para remate. Então, vamos lá para o passo a passo. Então, para a gente começar aqui, é necessário fazer correntinhas que sejam múltiplo de 6 mais 2, tá? A gente vai ter duas variações de pontos, então, para que dê certo, as duas variações se encaixem certinho na carreira, então, a gente precisa fazer pontos múltiplos de 6 mais 2, que daí vai dar bem certinho. Então, na minha peça, eu vou fazer com 72 correntes, mais duas, tá? Que 72 é o múltiplo de 6, e mais duas, que essas duas correntes servirão para um ponto de borda de cada lado, tá? A minha peça original, eu fiz com 72 correntes, mais duas. Aqui no vídeo, eu vou estar fazendo uma amostra do ponto para vocês. Mas tudo que eu fizer aqui, vocês vão repetir aí nas correntinhas de vocês, tá? Não tem segredo. É só respeitar o que eu vou explicar aqui no vídeo e vocês façam iguais. A diferença é que vocês vão ter mais pontos para fazer do que eu aqui na minha amostra, que vai ser um pouco menor, tá bom? Mas a repetição é a mesma. Eu vou estar mostrando todo o final de carreira e início de carreira para vocês aqui na amostra. É só vocês repetir aí nas correntinhas de vocês, que vai ser maior que a minha, né? Então, para ficar com a peça do tamanho da minha, vocês iniciem com 72 correntinhas para o múltiplo de 6 mais duas, tá? A minha amostra eu vou fazer com 24 pontos para o múltiplo de 6 mais duas correntes. Caso você queira a peça mais estreita, você faz com menos 6 pontos. Caso você queira a peça mais larga, você aumenta mais 6 pontos. Vai aumentando de 6 em 6 pontos para ficar mais larga e diminui de 6 em 6 pontos para ficar mais estreita, tá? Então, vocês iniciem aí com 72 correntinhas mais 2, tá? Ou a quantidade de correntes que vocês decidiram aí para a peça de vocês, desde que seja múltiplo de 6 mais 2. Então, aqui no meu caso, eu vou fazer 24 correntes para o múltiplo de 6 e mais 2. Então, vocês fazem a laçadinha inicial, aí na peça de vocês, vocês façam no total 74 correntinhas. Então, feito aqui as correntinhas, vou fazer mais uma correntinha para virar, tá? Então, no caso aí, vocês fizeram 74 correntes, faz mais uma para voltar. Aí, a gente vai trabalhar aqui, ó, pelo lado avesso da corrente, aonde tem essas alcinhas aqui atrás, tá? Nessa argolinha que fica atrás da correntinha.
não vou trabalhar aqui pela frente dela, tá? Vai ser aqui pelo lado avesso, para ficar com acabamento melhor aqui. E a gente tem que trabalhar a próxima carreira também nessa corrente, então vai ficar mais fácil. Então, fiz mais uma correntinha para virar. Vou voltar aqui na segunda corrente, pegando essa alcinha, ó, que fica atrás. E vou fazer aqui um ponto baixo. Vem aqui na próxima corrente, ó, atrás dela, e pega essa alcinha que tem aqui atrás. Faz um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. Então, para cada ponto de base, você vai fazer aí um ponto baixo. Você vai ficar no final da carreira com um total de 74 pontos baixos. Finalizei aqui a carreira até o último ponto, ó. Nessa correntinha que a gente tem, a laçadinha inicial que a gente faz, a gente não faz ponto nele, porque é o nosso nó inicial, tá? Senão vai abrir as correntinhas. E daí, fica assim, ó, aqui na parte de baixo, ó. Igual a parte de cima. Então, você fez aí 74 pontos baixos, vai fazer 2 correntes e vai virar o trabalho. Esse primeiro ponto baixo já vai equivaler aqui o nosso primeiro ponto alto, então, a gente não pode usar, tá? Então, vai laçar o fio. A gente vai vir aqui no próximo ponto, só que a gente vai vir aqui, ó, aqui embaixo na corrente, tá? Vamos pular aqui, ó, a primeira correntinha. E vamos entrar aqui na próxima correntinha, pegando as 2 alcinhas que ficou aqui na parte de baixo. Então, aqui tá a primeira correntinha e aqui tá a segunda. Então, você laça o fio, desce aqui, ó, no pezinho do segundo ponto. Aqui que a gente vai trabalhar, tá? Só que a gente precisa pular um ponto para depois voltar nele. Então, a gente vai vir aqui na próxima correntinha, pegando as 2 alcinhas do ponto. Então, vou pular aqui a segunda corrente e vou vir aqui na terceira. Vou laçar o fio, vou puxar. E vou fazer aqui um ponto alto. Estica um pouco a laçada e faz um ponto alto. Vai laçar o fio e vamos voltar aqui na correntinha que pulamos. Então, vamos voltar aqui, ó, entrar com a agulha também pegando essas 2 alcinhas. E vamos laçar o fio. Puxar, esticar um pouco a laçada. E vamos terminar aqui o ponto alto. Então, aqui fizemos 2 pontos altos cruzados. Novamente, laço o fio, vai pular um ponto de base e vai vir no próximo. Vai fazer aqui um ponto alto. Laço o fio, vai voltar aqui na corrente que pulou. Sempre pega as 2 alcinhas, tá? E faz outro ponto alto, cruzando, ó. Puxa a laçada. E termina o ponto alto. Laço o fio, pula um ponto de base e vem no próximo. E faz um ponto alto.
Laço o fio e volta aqui no ponto que pulou, fazendo outro ponto alto cruzado. Então, você vai seguir assim até o final da carreira, fazendo 2 pontos altos cruzados, cuidando sempre para não usar a correntinha que já usou, tá? Senão, você vai estar aumentando o ponto. Cuide sempre para pular um ponto. Olha aqui por debaixo, assim, ó, que você enxerga melhor. Que é como aqui, ó. Aqui a gente já usou essa correntinha, tem um ponto nela. Aqui, o pé do ponto tá nela. Então, pula a próxima e vem na outra. Laça o fio e volta na que pulou. Então, segue assim até o final da carreira. Então, seguir fazendo. Falta ainda fazer um bloquinho aqui de 2 pontos. Então, aqui, vou pular um ponto, vou no próximo. Faço um ponto alto. Laço o fio e volto no ponto que eu pulei, fazendo um ponto alto. E aqui no último ponto, vamos fazer um ponto alto, tá? Não vou fazer ponto alto aqui embaixo na corrente, igual a gente vem fazendo aqui nos bloquinhos de 2. Vou fazer aqui em cima mesmo, na cabecinha do ponto. Só que eu não vou fazer esse ponto alto muito alongado, então, eu vou fazer ele mais curtinho, um pouco mais baixinho. Então, não vou alongar muito a laçada, vou laçar, vou tirar 2, laçar, vou tirar 2. Tá? Como aqui a gente tem 2 correntinhas, então, tem que deixar esse pontinho aqui, mais ou menos na mesma altura aqui das 2 correntes, para que não fique uma ponta mais comprida do que do outro lado, tá? Então, ao final da tua carreira aí, se você iniciou com 74 correntinhas, você vai ter 36 bloquinhos desse de 2 pontos cruzados, tá bom? Caso tenha dado a mais, vê aí onde você errou, porque daí você deve ter utilizado o mesmo correntinha de base para fazer o próximo ponto, então daí não pode, tá? Tem que ficar com 36 bloquinhos de 2 pontos altos cruzados e um ponto alto aqui no início e um ponto alto no final. Faz uma correntinha, vira o trabalho. Agora, a gente vai voltar no primeiro ponto, vai fazer um ponto baixo. E nessa carreira, será só um ponto baixo para cada ponto de base. Então, segue fazendo assim até o final da carreira. Chegando aqui ao final da carreira, vai fazer também um ponto baixo, ó, aqui na segunda correntinha. E você tem que ficar aí com 74 pontos baixos, tá? Sobe 2 correntes. Você vai pular um ponto de base. Esse primeiro ponto baixo sempre vai equivaler às 2 correntes, que é o nosso primeiro ponto alto. Então, não podemos trabalhar aqui, sempre aqui. Só que a gente também, nessa carreira, a gente não vai trabalhar na cabeça do ponto baixo. A gente tem que trabalhar aqui na carreira de baixo. Então, agora a gente vai trocar o ponto, não vai ser mais esses 2 cruzados. Então, você vai pular também um ponto de base. Ó, aqui tá o ponto onde tá na correntinha, aqui tá o próximo ponto. Então, a gente pula o segundo ponto e vem no terceiro, e faz um ponto alto aqui na cabeça do ponto alto. Laça o fio e faz um ponto alto na cabeça do próximo ponto alto. Então, agora, a gente tem que voltar aqui no ponto que pulou, ó. Nesse ponto aqui.
Então, laça o fio, cruza por cima dos pontos, ó, e entra aqui no ponto que pulou. E faz um ponto alto. Cruzando aqui os dois pontos. Laça o fio, vai pular um ponto de base e vai vir no próximo. Faz um ponto alto. A gente nunca vai trabalhar na carreira de ponto baixo, tá? Sempre aqui na carreira de ponto alto. Essas carreiras de ponto baixo vai servir para que a gente fique com todas as carreiras de ponto alto pelo lado direito, tá? Se a gente não tiver essa carreira de ponto baixo, aí essas carreiras de pontos altos a gente ia ter uma carreira pelo direito, uma pelo avesso, uma pelo direito, uma pelo avesso. Fazendo essa carreira de ponto baixo pelo lado avesso, a gente sempre vai ter as carreiras de ponto alto todas pelo lado direito. E essa carreira também de ponto baixo ajuda a dar uma estrutura na peça, deixando ela mais firme, né? Quando a gente colocar no chão, ela não ficar mole demais, empelotando quando a gente pisa, né? Então, ela fica mais firme no chão, dando mais estrutura na peça, por causa dessa carreira também. Então, pulamos um ponto, fiz um ponto alto no próximo, mais um ponto alto no próximo. Laça o fio e volta no ponto que pulou, cruzando. Entra no ponto, laça o fio lá atrás, puxa pra frente, estica a laçada, laça, tira dois e laça, tira dois. Pula um ponto, vai no próximo e repete, 2 pontos altos. Laça o fio e volta no ponto que pulou. Estica a laçada, laça, tira dois, laça, tira dois. Então, você vai repetir assim até o final da carreira. Então, chegando aqui ao final da carreira, fiz o último bloquinho aqui de 3 pontos e vou fazer um ponto alto aqui no último. Também não vou fazer esse ponto alto muito alto, tá? Vou puxar a laçada pouquinho, só não vou levantar muito. Puxar pouquinho, laçar, tira dois, laçar, tira dois. Pra que esse ponto não fique muito comprido. Fiz na cabecinha mesmo do ponto baixo e não aqui na cabeça do ponto alto. E você vai ficar aí na sua peça com 24 blocos desse de 3 pontos, tá? Se você iniciou a tua carreira com 74 correntinhas, ok? Então, chegamos ao final da carreira, faz uma correntinha, 74 blocos, tá, gente? Mas sempre vai ter aqui os 2 pontos, né? O do final da carreira e do início da carreira, tá bom? Aqui na carreira só de 2 pontos, você sempre vai ficar com 36 blocos de 2 pontos e também mais 2 pontos, que é do início da carreira e do final, tá? Todas as carreiras têm que manter essa quantidade de blocos em cada carreira de ponto fantasia, tá? Então, a gente vai trabalhar sempre esses 2 pontos fantasias, né? E a carreirinha de ponto baixo. Então, faz uma corrente, vira. Vai fazer um ponto baixo no primeiro ponto. E vai fazer um ponto baixo para cada ponto. Sempre do lado avesso, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo. Então, finalizando aqui a carreira, faz um ponto baixo também aqui na segunda correntinha. E tem que ficar aí na sua peça com 74 pontos baixos. Sobe 2 correntes. Então, a gente vai repetir de novo a segunda carreira aqui de ponto alto, cruzado. Então, laça o fio, vai pular aqui o primeiro ponto, né, que equivale ao primeiro ponto baixo. Vamos pular o segundo, vamos vir aqui no terceiro ponto de base. Na carreira de ponto alto, né, que a gente nunca vai trabalhar na carreira de ponto baixo. Então, faz aqui um ponto alto. Laça o fio e vai voltar aqui no segundo ponto, ó. Tem o primeiro e o segundo, e faz um ponto alto cruzando.
Laço o fio, pula um ponto de base e vem no próximo. Um ponto alto. Laço o fio e volta no ponto alto que pulou, cruzando. Pula um ponto de base, vai no próximo. Laço o fio e volta no ponto que pulou. Fazendo um ponto alto. Então, você vai repetir assim até o final da carreira, fazendo esses 2 pontos altos cruzados. Cuidando também para não ocupar o mesmo espaço que o ponto anterior já está ocupando, tá? Você tem que manter aqui os 36 bloquinhos de 2 pontos cruzados, ok? Se der a mais, você volta e olha onde que você errou, tá? Ou der a menos, né? Tem que dar 36 bloquinhos para ficar igual a minha peça. Então, vou finalizar a carreira e volto com vocês. Aqui, gente, a minha peça tá dando menos, por causa que é só uma amostra, eu iniciei com menos pontos, tá? Eu tô falando como se eu estivesse fazendo com 74 pontos iniciais, igual vocês, tá? Então, vou finalizar a carreira e volto pra gente fazer a próxima carreira. Chegando no final da carreira, vai fazer um ponto alto aqui no último ponto, sem aumentar muito a laçada aqui. Uma correntinha, vira o trabalho e volta com uma carreira de ponto baixo. Então, essa carreira não tem segredo, é só fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Chegando no final da carreira, faz um ponto baixo na segunda corrente. 2 correntes, vira o trabalho. Agora, a gente vai repetir essa carreira aqui de pontos altos, com 3 pontos altos, com o terceiro ponto cruzando por cima dos 2. Então, aqui temos o primeiro ponto, o segundo, vamos pular esse segundo ponto, vamos no terceiro, e vamos fazer aqui um ponto alto. E um ponto alto no próximo. Laço o fio, volta no ponto que pulou, ó. No segundo ponto de base, faz um ponto alto cruzando. Opa! Laço o fio, pula um ponto de base, vai no próximo, faz um ponto alto. E um ponto alto no próximo. Laço o fio e volta no ponto que pulou, laço o fio lá atrás, puxa para frente, estica a laçada e termina aqui o ponto alto. Então, você vai repetir assim até o final da carreira, fazendo esse bloquinho de 3 pontos. 2 pontos altos e o terceiro ponto cruzando por cima. Então, nosso trabalho, ele vai ser sempre uma carreira de ponto baixo, uma carreira de 2 pontos cruzados, uma carreira de ponto baixo e uma carreira de 3 pontos aqui com o terceiro ponto cruzando por cima dos 2 pontos. Uma carreira de ponto baixo, depois repete de novo a carreira com os 2 pontos cruzados. Uma carreira de ponto baixo, aí vem com a carreira de 3 pontos altos. Então, a cada 5 carreiras, eu vou trocar de cor, tá? Então, eu tô contando aqui a cada 5, sem contar as carreiras de ponto baixo, tá? Eu tô contando só a carreira de ponto alto. Então, temos 1, 2, 3. Tô fazendo a quarta carreira. Então, eu vou terminar essa carreira fazendo essa mesma repetição. Vou voltar pelo avesso com uma carreira de ponto baixo e vou fazer mais uma carreira dessa de 2 pontos cruzando, tá? Aí, faço mais uma carreira de ponto baixo e volto com vocês pra gente fazer a troca de cor. Vai ficar aqui com um total de 5 carreiras de pontos altos. Então, fiz aqui, ó, 5 carreiras no total de pontos altos. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5.
E sempre tem essa carreira de ponto baixo, né? Então, vou contar também as carreiras de ponto baixo. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E temos aqui a última carreira de ponto baixo. Aí, você faz uma correntinha e corta o fio, tá? Vai ter que cortar o fio, porque a gente precisa começar... A carreira que eu ia fazer pelo lado direito com essa cor que eu já tava usando, eu vou fazer com a cor verde, tá? Então, a gente precisa cortar o fio, não tem como depois utilizar, né? Fazer aquele esquema de terminar o último ponto com a outra cor. Então, vira a peça aí do lado direito, ó, a pontinha fica para esse lado. E vamos começar aqui, eu vou utilizar o fio verde, fazer a laçadinha inicial. E aqui, para começar, ó, eu vou começar aqui na correntinha, tá? Não vou utilizar também a carreira de ponto baixo. Vou entrar aqui. Vou trazer essa ponta já aqui pra frente para ir rematando. Então, entro aqui no ponto, laço o fio e puxo. Trago essa ponta pra frente também, aqui, ó, pra já ir rematando junto. E termino aqui o ponto baixo. Dá uma puxadinha aqui, ó, pra não ficar pontudinho ali. As duas pontinhas. E faz mais uma correntinha. Essa correntinha vai equivaler ao primeiro ponto alto. Agora, a gente vai fazer essa carreira aqui, ó, de 3 pontos, tá? Então, vamos pular um ponto de base. Vem no próximo e faz um ponto alto. Essas duas pontas, eu só fiz aquilo no início, tá? Que eu trouxe ela pra frente. Agora, eu vou deixar lá atrás, que depois eu vou arrematar aqui pra trás, tá? Pula um ponto alto no próximo. E um ponto alto no próximo. Aí, volta no ponto que pulou, fazendo um ponto alto. Pula um ponto de base e um ponto alto no próximo. E um ponto alto no próximo. E volta no ponto que pulou, fazendo um ponto alto. Então, essa carreira é igual essa daqui, tá? De 3 pontos, só que eu troquei de cor, tá? Se você não quiser fazer troca de cor, é só ir embora repetindo essas duas carreiras, tá bom? Então, segue até o final. Fazendo 2 pontos altos. E um ponto alto cruzando por cima. Eu volto com vocês no final da carreira. Chegando aqui ao final, vou fazer um ponto alto aqui no ponto alto, tá? Diferente dessa carreira que a gente faz no ponto baixo mesmo, e não aqui embaixo, igual os outros pontos que a gente vem fazendo. Aqui nessa carreira em verde, a gente faz aqui na cabeça do ponto alto. Não fazer um ponto alto também muito alongado, não, tá? Faz uma correntinha e vai cortar. Puxa pra cima. Então, agora, vira de novo o trabalho. Agora, pelo lado avesso. Vamos voltar com a outra cor. Faz a laçadinha inicial. Vamos fazer aqui um ponto baixo no primeiro ponto. Vou trazer esse fio aqui pra frente, ó, pra ir rematando. Puxo a laçada, puxo essa pontinha pra frente e faço um ponto baixo. E vai fazer aqui uma carreira de ponto baixo. Ficou meio solta a minha laçada.
Aqui, nesse caso, a gente já consegue esconder essas duas pontinhas. Dá uma puxadinha, né? Porque a gente tem a carreira de ponto baixo, então, já fica escondidinha. Ali, nessas outras duas aqui, se a gente trazer junto aqui com os pontos altos, ela vai ficar aparecendo aqui pelo lado da frente, essas duas, né? Esse acabamento aqui dessas duas pontinhas. Não vai ficar legal. Daí, então, é só depois você arrematar aqui por dentro da carreira de ponto baixo, tá? Você pega uma agulha de tapeceiro, põe a pontinha e enfia por dentro aqui da carreira de ponto baixo. É a mesma coisa você faz também com o fio verde, tá? Entra por dentro dos pontinhos da carreira de ponto baixo. Ou se você quiser também deixar os dois pontinhos para arrematar na hora que for fazer a carreira de ponto baixo aqui de acabamento, também pode, tá? Então, aqui é só ir fazendo um ponto baixo para cada ponto, até o final da carreira. Então, chegando aqui ao final da carreira, você faz um ponto baixo aqui na correntinha. Finalizando assim a carreira. Duas correntes e vira o trabalho. Então, como na carreira de ponto alto anterior a gente fez com 3 pontos altos, agora a gente repete de novo essa com 2 pontos. Então, pula o primeiro ponto, o segundo, vai no terceiro, faz um ponto alto. E laça o fio e volta no ponto que pulou. Pula um ponto alto no próximo. Laça o fio e volta no ponto que pulou. Pula um ponto de base e um ponto alto no próximo. Laça o fio e volta no ponto que pulou. Então, gente, vocês vão continuar repetindo assim até o tamanho desejado, tá? Eu vou trocar de cor a cada 5 carreiras de ponto alto, ou seja, no total 11 carreiras, tá? A cada 11 carreiras, contando com a carreira de ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto, que dá 11 carreiras, eu vou trocar de cor, tá? Se vocês quiserem fazer listras antes, a cada 2 carreiras, na terceira de ponto alto, você faz a troca de cor também, fica à vontade, tá? Aí fica a critério de vocês, a gosto de vocês. Aqui é uma sugestão só, né, que eu tô dando. Então, vou continuar repetindo essas carreiras até ter 35 carreiras de ponto alto, tá? Não tô contando as carreirinhas de pontos baixos, que em toda a carreira, né, lá da avesso, a gente vai ter uma carreira de ponto baixo. Não pode esquecer de fazer, tá? E a cada 5 carreiras de ponto alto, eu vou trocar de cor, tá bom? Então, vou continuar repetindo essas 2 carreiras até atingir o tamanho aqui que eu desejo, tá? Vocês façam aí até o tamanho que vocês desejarem, tá bom? Sempre fazendo uma carreira de ponto baixo, uma carreira com 2 pontos cruzados. Uma carreira de ponto baixo e uma carreira de 3 pontos com o terceiro ponto cruzando. Ok? Então, essa pecinha aqui não tem segredo, é bem facinho de fazer. Então, faça aí até o tamanho desejado, que eu vou fazer aqui também a minha, e volto com vocês pra gente fazer o acabamento. Então, já fiz aqui minhas carreiras. Então, fiz aqui 35 carreiras, contando só as carreiras de pontos altos, tá? Não contei as carreirinhas que a gente tem a cada carreira de ponto baixo. E eu fiquei aqui com 61 centímetros, tá? De comprimento. Então, eu parei aqui, ó, nessa última carreira. Foi essa carreira aqui, ó, de 2 pontos cruzados, tá? Então, aqui eu fiz uma correntinha. Vou voltar aqui, ó, na cabeça do ponto alto e vou fazer um ponto baixo. 2 pontos baixos no ponto alto. Então, ficou com ponto baixo na cabeça do ponto e 2 pontos baixos no ponto alto. Aí, você vai vir aqui na carreira de ponto baixo e vai fazer um ponto baixo.
2 pontos baixos no ponto alto e um ponto baixo na carreira de ponto baixo e 2 pontos baixos no ponto alto e um ponto baixo na carreira de ponto baixo. Então, você segue assim: 2 pontos baixos no ponto alto, um ponto baixo na carreira de ponto baixo, até chegar lá no outro cantinho. A gente tá trabalhando a lateral aqui da peça. Então, você vem fazendo até chegar aqui no cantinho. Daí é onde eu volto com vocês pra gente fazer junto. Então, cheguei aqui no cantinho, fiz um ponto baixo na carreira de ponto baixo. E aqui no primeiro ponto, vamos fazer aqui um ponto baixo. E mais 2 pontos baixos. Então, aqui no pontinho do canto, no primeiro pontinho, colocamos 3 pontos baixos. E aqui, para cada ponto, como essas correntinhas aqui, aquela de início, elas ficam mais apertadinhas. Então, você vai colocar um ponto baixo para cada ponto de base aqui na ponta do tapete. Até chegar aqui no outro cantinho, tá? Aqui no outro cantinho, você também vai colocar no último ponto aqui, ó. Aqui no último pontinho, você coloca também 3 pontos baixos, igual eu coloquei nesse aqui. Tá? Daí, você faz um ponto baixo na carreira de ponto baixo, 2 pontos baixos aqui no ponto alto. Um ponto baixo na carreira de ponto baixo e 2 pontos baixos na carreira de ponto alto. Igual a gente já veio fazendo aqui na outra lateral. Então, a mesma quantidade de pontos que você ficou nessa lateral, você vai ter que ficar aqui na outra lateral. E a mesma quantidade de pontos que você ficar aqui em uma ponta, você vai ter que ficar aqui também na outra ponta, tá bom? Pra na hora da gente fazer o bico, não ficar com pontos diferentes. Com quantidade de pontos diferentes, né? Então, eu vou contornar toda a minha peça. Nos cantinhos, eu vou colocar 3 pontos baixos e nos demais pontos, quando a gente já tem o ponto de base, vou fazer um ponto para cada ponto de base. E aqui nos espaços, 2 pontos no espaço e um ponto baixo na carreira de ponto baixo. 2 pontos no espaço e um ponto baixo na carreira de ponto baixo, ok? Então, vou contornar assim toda a minha peça e volto com vocês no final da carreira. Chegando aqui ao final da carreira, aqui nesse cantinho, ó, como a gente tem o ponto alto e não o ponto baixo como lá na outra ponta, então, aqui, ó, eu fiz 2 pontos baixos no ponto alto, e aqui, como o meu ponto alto é sempre de 2 correntes, eu fiz na segunda correntinha do primeiro ponto alto, que eu coloquei os 3 pontos baixos, tá? E aí, vim fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, aqui, eu fiz um ponto baixo no penúltimo ponto, e aqui tá onde eu iniciei a carreira, só tem um ponto baixo, então, no último ponto. Então, aqui, eu vou colocar mais 2 para formar aqui o canto. Então, ficamos com 3 pontos aqui também no cantinho. E aqui, fecha com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Uma corrente e corta o fio. Eu vou fazer agora com a cor cru, tá?
Mas se você quiser continuar aí com a mesma cor, fica a seu gosto, tá bom? Aí, depois dessa pontinha, é só você pegar uma agulha de tapeceiro e esconder aqui atrás, entre meio os pontinhos de ponto baixo. Então, agora, vamos fazer as argolinhas pra gente fazer o bico. Então, vou usar aqui o barroco natural, fazer a laçadinha inicial. Eu vou começar aqui no cantinho, tá? Então, aqui no primeiro ponto dos 3 do canto, eu vou fazer um ponto baixo. Puxo o fio, puxo a pontinha pra frente e termino o ponto baixo. Faço aqui 4 correntes, já vou escondendo o fio, ó, vou levando junto. Fiz 4 correntes, vou pular um ponto de base e vou no próximo, no último ponto dos 3. E faço aqui um ponto baixo. Então, formamos aqui a primeira argolinha. Agora, a gente faz de novo. Agora, a gente faz 3 correntes. E pula 2 pontos de base. Um ponto baixo no terceiro. Faz aqui 3 correntes, pula 2 de base, um ponto baixo no terceiro. 3 correntes, pula 2 de base, um ponto baixo no terceiro. Então, você vai seguir assim até chegar lá no outro cantinho, tá? Tem que dar um número ímpar de argolinhas. Tem que dar um número ímpar de argolinhas para fechar certo o bico, tá? Sem contar essa do canto e a do outro canto. Então, eu vou fazer minhas argolinhas aqui, caso eu precise adaptar para ficar com o número ímpar, eu volto mostrando para vocês como que eu fiz essa adaptação, tá? Então, eu vou continuar fazendo aqui 3 correntes, pulando 2 pontos, até chegar aqui no cantinho. Então, fiz as argolinhas aqui e deu 35 correntinhas, fechou bem certinho as argolinhas. É tão bom quando isso acontece, né? Que muitas das vezes a gente tá fazendo e não fecha certinho as argolinhas que precisam, né? Pra dar certo o bico. E aqui realmente ficou bem certinho. Foi sempre pulando 2 pontos de base e fazendo 3 correntinhas, ó. Então, contando com essa daqui, a gente tem 36, tá? Só que eu não tô contando essa do canto. Então, contando só as argolinhas que eu fiz aqui na lateral, deu 35 argolinhas e eu parei aqui, ó, no primeiro ponto dos 3, tá? Que agora aqui a gente tem que fazer a argolinha do canto. Então, faz 4 correntes, pula um ponto, vai no último ponto dos 3 e faz um ponto baixo. Então, formamos a argolinha do canto. Faz 3 correntes, vai pular aqui 2 pontos de base e no próximo faz um ponto baixo. 3 correntes, pula 2 pontos, no próximo, um ponto baixo. Então, aqui na ponta agora da peça, a gente também precisa ficar com o número ímpar de argolinhas, tá? Sem contar a argolinha do canto. Então, eu vou fazer minhas argolinhas aqui e volto mostrando pra vocês, caso eu tenha adaptado em algum lugar para dar certo o número ímpar de argolinhas, tá bom? Então, vou fazer as minhas aqui e volto contando quantas argolinhas eu fiz. Vai sempre pulando 2 e fazendo um ponto baixo no próximo e 3 correntes. Então, fiz aqui as argolinhas e diferente da lateral, aqui eu tive que fazer a adaptação, tá? Tinha feito as argolinhas, tinha dado número par de argolinhas, então tive que adaptar. Então, ó, aqui eu fiquei com 23 argolinhas. Sem contar a do canto. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, aqui, ó, em 4 lugares,
eu tive que pular 3 pontos de base e não 2, tá? Então, onde tá o marcador aqui é onde eu pulei 3 pontos de base e não 2. E as correntinhas eu continuei com 3 mesmo, tá? Não aumentei a correntinha. Então, você vê aí na tua peça, se precisar adaptar também, você faz essa adaptação. Dependendo de quantos pontos você iniciou, né? A sua adaptação aí pode ser diferente da minha. Então, aqui, ó, fiz o último ponto no primeiro ponto baixo dos 3, vou fazer 4 correntes, vou pular um ponto de base e no último ponto dos 3, vou fazer um ponto baixo. Aqui parece que a gente pulou 2, tá? Mas não é, que aqui tem o fechamento da carreira. Deixa eu desmanchar. Ó, aqui tem onde a gente fecha com baixíssimo, daí ele cria essa alcinha aqui, né? Mas o nosso ponto tá aqui. Então, a gente conta esse ponto e esse ponto. Essa alcinha que formou aqui quando a gente fechou a carreira, a gente não conta, porque não é ponto. Então, vem aqui, ó, pula esse ponto, pula essa alcinha que é do fechamento e vem aqui no primeiro ponto baixo. Aqui que você prende com um ponto baixo. Então, nas argolinhas dos cantos, você vai colocar 4 correntes e pular um ponto só de base. E nas demais, você vai fazer pulando 2 correntes de base e 3 correntinhas. Pulando 2 pontos de base e fazendo 3 correntinhas. Como aqui nessa ponta eu tive que fazer adaptação, então lá na outra ponta eu vou fazer a mesma adaptação para fechar certo a carreira. Tá bom? Para ficar com o mesmo número de argolinhas. E o mesmo número de argolinhas que deu aqui na lateral, tem que dar aqui também na outra lateral, tá bom? Então, vou contornar toda a minha peça com essas argolinhas e volto pra gente fazer a próxima carreira. Então, chegando aqui ao final da carreira, vou fazer um ponto baixíssimo aqui no ponto baixo. Aqui dentro, eu vou fazer um ponto baixo e 2 correntes para o primeiro ponto. E vou colocar aqui dentro mais 8 pontos altos. Ficando aqui dentro com 9 pontos altos, contando com o ponto baixo e as 2 correntes. Aqui no próximo ponto, vou fazer um ponto baixo, na próxima argola. E aqui na próxima argola, eu vou colocar 7 pontos altos. Na próxima, um ponto baixo. Na próxima, 7 pontos altos. Sete pontos altos, na próxima, um ponto baixo. Então, aqui nas argolinhas das laterais, você vai continuar fazendo 7 pontos altos em uma argola, na outra um ponto baixo. Depois, 7 pontos altos, na outra e na outra um ponto baixo. Até chegar aqui no canto. Nos cantos, você coloca 9 pontos altos e não 7. Depois, faz um ponto baixo, 7 pontos altos. Um ponto baixo, 7 pontos altos. Ok? Em todos os cantos, você coloca 9 pontos e nas demais argolinhas, 7 pontos altos e um ponto baixo. 7 pontos altos e um ponto baixo na próxima argolinha, ok? Então, repete assim por toda a volta. Contornei, então, toda a peça, fazendo 7 pontos altos e um ponto baixo, 7 pontos altos e um ponto baixo,
E em todos os cantos, eu fiquei com 9 pontos altos e não 7, tá? Então, vai fechar aqui com ponto baixíssimo na segunda corrente, tem um ponto baixo dos correntes, na segunda correntinha faz um ponto baixíssimo, finalizando a carreira. Vai pro próximo ponto alto, faz um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo. Então, ficamos com 3 pontos baixíssimos, um que fechou a carreira e mais 2. No próximo, faz um ponto baixo, 4 correntes, pula um ponto de base e um ponto baixo no próximo. 3 correntes. Então, ficamos aqui no meio dos 9 pontos, numa argolinha de 4 correntes. 3 pontos altos para um lado, um ponto baixo, 4 correntes, pulamos um de base, um ponto baixo no próximo e sobra 3 pontos altos aqui do outro lado, antes do ponto baixo. Vai vir aqui no ponto baixo e vai fazer um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. No mesmo ponto. 3 correntinhas. Vai vir aqui no ponto baixo e vai fazer um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. No mesmo ponto. 3 correntes de espaço. Vem no próximo ponto e repete o Vzinho, um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Então, a gente vai trabalhar nos pontos baixos esse Vzinho de um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto e 3 correntes de espaço pra gente pular todos esses 7 pontos, tá? Então, você repete assim até chegar aqui nesse canto que eu volto com vocês pra fazer junto. Então, cheguei aqui no cantinho. Aqui eu pulo 3 pontos altos. 1, 2, 3. No quarto, faço um ponto baixo. Ah, desculpa, gente, tem as correntinhas, tá? Então, aqui, antes de fazer o ponto baixo, tem 3 correntes. Pula 3 pontos de base, no quarto, um ponto baixo. 4 correntes. Pula um ponto de base, no segundo, um ponto baixo. 3 correntes. Vai vir aqui no ponto baixo e vai fazer um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto no mesmo ponto. Três correntes e repete o Vzinho no ponto baixo. Um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto no mesmo ponto. 3 correntes. Então, você vai continuar fazendo os Vzinhos de 2 correntinhas, separados aqui por 3 correntes, entre um V e outro, até chegar aqui no canto, tá? Você vem fazendo os Vzinhos aqui no ponto baixo, aqui no canto, você vai fazer exatamente eu fiz aqui nesse outro canto, ok? Então, todos os cantos você faz da mesma maneira. E nos demais aqui, você faz o Vzinho aqui em cada ponto baixo, separado por 2 correntinhas dentro do V e 3 correntes de separação, tá bom? Então, vai contornar toda a peça assim. E eu volto na próxima carreira pra gente dar continuidade. Então, chegando aqui ao final da carreira, fiz 3 correntes, vou fechar com ponto baixíssimo aqui no ponto baixo. Vou entrar aqui dentro da argola, vou fazer um ponto baixo e 2 correntes. E mais 2 pontos altos. 3 correntinhas. Vou vir aqui no ponto alto, pegar as 2 alcinhas da frente e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Fechando o picô. E vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2,
3 e faço 3 correntes, volto no ponto alto e fecho com um ponto baixíssimo. E mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Então, aqui no cantinho, a gente ficou com 9 pontos altos, com 2 picôs. E faz um ponto baixo, prendendo essa argola, aqui no terceiro ponto alto de base aqui, ó. Um ponto baixo. Vai vir aqui dentro do Vzinho e aqui vai fazer 3 pontos altos. Três correntes, volta no ponto alto e fecha com um ponto baixíssimo o picô. E mais 3 pontos altos. Vai vir aqui, ó, no quarto ponto, 1, 2, 3, no quarto vai fazer um ponto baixo, prendendo também essa argola aqui. Então, faz aqui um ponto baixo. Ficando assim. Vai aqui pro próximo V e repete. 3 pontos altos. Um picô de 3 correntes, fecha com ponto baixíssimo aqui no ponto alto. E mais 3 pontos altos. Vem aqui no quarto ponto alto, 1, 2, 3, no quarto, prende a argola junto aqui. Então, vai ficando assim, ó. Então, em cada espaço de V, você vai fazer 6 pontos altos aqui com um picô. 3 pontos altos, um picô, 3 pontos altos, tá bom? E um ponto baixo prendendo no quarto ponto dessa carreira aqui de pontos altos. Vai pro próximo e repete 3 pontos altos, um picô, 3 pontos altos. E faz um ponto baixo em cima do quarto ponto, prendendo essa argola. Então, você vai repetir assim por toda a volta da peça. No canto, você vai repetir igual eu fiz aqui. 3 pontos altos, um picô, 3 pontos altos, um picô, 3 pontos altos. E prende com um ponto baixo aqui no segundo ponto dos 3 pontos que tem aqui de base. Eu vou continuar fazendo aqui na lateral até chegar no outro cantinho. Eu volto no outro canto pra fazer junto com vocês aqui, tá? De novo o cantinho, ok? Então, aqui na lateral é só continuar fazendo, igual eu já expliquei aqui em cada vezinho, tá bom? Então, chegando aqui no cantinho, ó, fiz o último bloco aqui de 3 pontos altos, um picô e 3 pontos altos. Agora, eu vou vir aqui, ó, no segundo ponto alto dos 3, vou fazer um ponto baixo, prendendo aqui essa argola. E aqui dentro da argola de 4 correntes do canto, vou fazer 3 pontos altos. Um picô de 3 correntes, fechar no ponto alto com um ponto baixíssimo, mais 3 pontos altos. Três correntes, fecha aqui no ponto alto com um ponto baixíssimo e mais 3 pontos altos. Ficando assim aqui o cantinho, vai prender aqui no segundo ponto desses 3 pontos altos com um ponto baixo. Então, o nosso canto vai ficar assim daí, tá? E nos vezinhos aqui da ponta,
da peça, a gente faz só 6 pontos, tá? 3 pontos altos. Um picô de 3 correntes. Fechando aqui com ponto baixíssimo e mais 3 pontos altos. E aqui, no quarto ponto, 1, 2, 3, 4, prende com um ponto baixo. Então, você vai fazer essa sequência até o final da carreira, tá? Nos cantos, você faz 9 pontos altos aqui com 2 picôs, e nos demais vezinhos, você faz 3 pontos altos, um picô, 3 pontos altos e prende com ponto baixo aqui em cima do quarto ponto, tá bom? Então, repete essa sequência até o final da carreira. Então, finalizando aqui a carreira do bico, é fazer um ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha. A gente fez para iniciar aqui um ponto baixo dos correntes, então, entro aqui na segunda correntinha, faço um ponto baixíssimo, puxo o fio para cima, entro no próximo ponto, levo esse fio lá para trás e finalizo assim a carreira, tá? Aqui, daí, é só você levar essa ponta aqui por entre meio aqui os pontos e fazer 3 nozinhos aqui atrás dos pontos, tá? Então, ó, a peça ficou assim. Ficou bem bonita, eu realmente tô encantada com essa peça. Achei que essas cores deixou a peça super bonita. E que pra quem não gostar também, né, pode estar fazendo aí de outra cor, né, da cor do gosto de vocês, tá bom? Então, espero aí que vocês tenham gostado da peça, que vocês tenham gostado da aula, que vocês consigam fazer. Se tiver alguma dúvida, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários. E não esquece de comentar aqui embaixo também, dizendo o que vocês acharam da peça e se vocês conseguiram fazer, tá bom? Então, muito obrigada por me acompanharem mais essa aula e até uma próxima!